Você já disse algo pra alguém e 5 minutos depois pensou consigo mesmo: eu não deveria ter dito aquilo? Como você reage quando no trânsito alguém fecha o seu carro? Qual é a sua reação? Meu nome é Lucas de Oliveira e no vídeo de hoje falaremos sobre domínio próprio. Em primeiro lugar, domínio próprio é fruto do Espírito, é algo que vem de Deus. Portanto, não é algo natural. Aqueles que têm domínio próprio são marcados por uma vida moderada, por uma vida equilibrada, por uma vida sem excessos. O domínio próprio não é algo natural, pois a nossa natureza é pecaminosa, é carnal. E diante das situações da vida, o nosso desejo é responder à ofensa. O nosso desejo natural é responder àqueles que nos agridem à altura, é revidar a ofensa, é se fechar no trânsito, partir para cima, é se respondido grosseiramente, agir com grosseria também. A atitude do homem natural não é dar a outra face, e sim partir para dentro, partir para a briga. Há muitas pessoas que não têm controle sobre suas ações, sobre suas reações. Há pessoas que não têm controle sobre sua língua, sobre aquilo que falam, que diante da bebida acabam extrapolando os limites. Pessoas que comem demais, pessoas que dão vazão aos seus apetites e desejos sexuais. Normalmente esse é o comum. A falta de controle é algo latente no homem e na mulher. No homem e na mulher que não tem Deus, pois, como eu disse a princípio, o domínio próprio é um fruto do Espírito, portanto vem de Deus. É Deus quem concede, é Deus quem dá. A falta de domínio próprio, inclusive, pode acarretar em diversos problemas. Pessoas que comem demais podem ter como problema a obesidade. Ainda aqueles que bebem podem desenvolver cirrose hepática, que é um problema de saúde muito grave. Os jovens de hoje, por exemplo, infelizmente vivem a realidade das drogas e podem se drogar em excesso, acontece de se drogar em excesso e acabam tendo uma overdose, podendo chegar assim à morte. Existem pessoas que pelos seus excessos causam problemas à família, como por exemplo os pais que brigam diante dos filhos, causando assim alguns transtornos. A falta de domínio próprio pode sim acarretar sérios problemas, inclusive levar uma pessoa à morte. Eu me lembro que houve uma fase na minha vida também que eu não tinha domínio próprio. Eu era uma pessoa muito irritada, muito nervosa. Eu batia a porta de quarto, eu respondia grosseiramente meus pais. Eu tinha um temperamento muito agressivo e colocava realmente a culpa no meu temperamento. Mas aí eu li um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. E eu entendi que eu precisava pedir a Deus pelo domínio próprio, eu precisava orar e eu comecei a orar. E o Senhor fez uma grande obra na minha vida, o Senhor transformou essa área. E eu pude a partir daí começar a me controlar, a cada atitude minha, a cada ação eu pensava antes e acabava me controlando. Já não respondia mais meus pais, já não batia mais porta. E a oração realmente fez a diferença nesse caso. Mas diante da falta de domínio próprio, dos transtornos e riscos que a falta de domínio próprio pode acarretar, o que devemos fazer? Quais áreas da nossa vida devemos controlar, devemos exercer domínio próprio com a ajuda e a bênção de Deus? Em primeiro lugar, devemos dominar os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. O apóstolo Paulo, nesse versículo, não está nos convidando à alienação. Não é um convite a sermos alienados no nosso pensamento, e sim nos convidando a ter os nossos pensamentos com origem em Deus. Pensamentos centrados em Deus e na sua palavra, originados no coração de Deus. O breve catecismo de Westminster, respondendo à pergunta qual é o fim principal do homem, nos diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Devemos então diante disso sempre nos perguntar: esse pensamento tem glorificado a Deus? O que passa na minha mente tem agradado ao Senhor? Está de acordo com a sua palavra, com os seus preceitos? Vai trazer glória ao nome do Senhor? Muitos pecados são concebidos na mente
eles passam por nossos pensamentos, a gente os construímos os pecados em nossas mentes. Por exemplo, a gente está vendo um filme e tem uma cena de cunho sexual, uma cena que vai despertar a nossa sexualidade. E aquilo fica o dia inteiro martelando na nossa cabeça, a gente fica pensando e revendo aquelas cenas em nossa mente, concebendo assim pensamentos que não glorificam a Deus, quando na verdade nós devíamos parar e pensar: esse pensamento não glorifica a Deus, eu não posso pensar. Ou então muitos nutrem, por exemplo, pensamentos de vingança, como por exemplo, o irmão em Cristo te ofende e você fica com aquilo na cabeça: eu preciso responder à altura, eu preciso falar também, ele me agrediu e eu não posso deixar isso quieto, eu não posso deixar isso parar, eu não posso deixar isso pra lá. São pensamentos assim que não glorificam a Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos dominar os nossos pensamentos. Martinho Lutero diz o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Dito isso, no que devemos pensar? E o apóstolo Paulo nos dá a resposta na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisto pensai. Vença, domine, controle seus pensamentos. Tenha pensamentos com origem em Deus, para a glória de Deus. Em segundo lugar, devemos dominar os nossos sentimentos. Aquilo que sentimos. Como estão os seus sentimentos? São sentimentos puros, saudáveis? Ou são sentimentos de amargura, de inveja e de tristeza? Existem muitas pessoas doentes, pessoas tristes, enclausuradas, por conta de sentimentos perniciosos. Sentimentos que aprisionam a mente e o coração. Pessoas que estão presas em sentimentos de inveja, de amargura, de desânimo, muitas vezes por conta de coisas passadas. E as pessoas mesmo assim continuam nutrindo tais sentimentos. Como por exemplo, é muito comum nós olharmos para o vizinho e vermos as bênçãos de Deus sobre a vida dele e desejarmos aquilo que é dele. Sentimento de inveja, de querer aquilo que é do outro. Querer aquilo que o outro lutou para construir. É aquela frase que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Ao invés de olharmos para as bênçãos de Deus, nutrimos sentimentos de inveja por aquilo que não é nosso. Sentimentos de amargura, muitas vezes você foi ofendido, destratado no passado, e você continua alimentando aquele sentimento no seu coração e aquilo te prende, aquilo te aprisiona. Aquilo não te dá saúde, pelo contrário, te dá desânimo, tristeza e adoece até a sua mente. Nesse caso, o domínio dos sentimentos é uma questão de saúde mental, de saúde psíquica. Porque se você nutre sentimentos que não te fazem bem, sentimentos que Deus não se agrada, você acaba adoecendo na mente, você acaba ficando à mercê de doenças psíquicas que mais cedo ou mais tarde vão se manifestar no seu corpo. O domínio dos sentimentos é algo sim difícil. Existem pessoas que dizem: eu não consigo dominar o que eu sinto, eu simplesmente sinto. Mas nós somos seres racionais e somos convidados a dominar todas as áreas da nossa vida, a gerenciar a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos também. Dito isso, nós temos uma recomendação bíblica que se encontra em Filipenses 2, versículo 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O apóstolo Paulo aqui nos convida a termos sentimentos de unidade e não sentimentos de divisão. Sentimentos que promovem a união do corpo de Cristo, a união entre os irmãos, e não sentimentos que vão dividir o corpo de Cristo, que vai causar discórdia entre os irmãos. Ira, violência, revolta são sentimentos destrutivos. Nutra, queridos, sentimentos que libertam, sentimentos que causam, que trazem união, unidade, sentimentos que trazem cura e libertação. Liberte dos sentimentos negativos do passado, perdoe e seja feliz para a honra e glória do Senhor. Em terceiro lugar, devemos controlar aquilo que falamos, devemos dominar aquilo que falamos. Voltando à frase inicial,
a pergunta inicial, você já disse algo para alguém que se arrependeu? Toda ação desencadeia uma reação. E para o homem natural, uma fala maldita vai desencadear uma fala maldita. Uma resposta maldita. Existem muitas pessoas que infelizmente estão feridas por palavras que ouviram, por palavras que receberam. Filhos transtornados por palavras de maldição ditas pela boca dos pais. Funcionários que estão magoados e feridos com seus patrões, que no calor de uma discussão falou uma besteira. Existem palavras que dita fora de hora e de maneira grosseira, impensada, são mais penetrantes até do que uma lâmina cortante. Na minha infância, por algum motivo que eu não me lembro, eu disse ao meu pai que eu gostaria que a bala de uma arma o atingisse e o penetrasse as costas. E com certeza essa fala foi mais danosa e prejudicial a ele do que se realmente uma bala o penetrasse as costas. Ali eu feri, eu magoei profundamente o meu pai, eu magoei profundamente a mim mesmo por ter dito aquilo a ele. Disse por um motivo que ao meu ver era justo, mas eu fui muito infeliz nessa fala, nessa afirmação, causando assim um dano ao meu pai, aos seus sentimentos, à mente dele. Então devemos sim dominar aquilo que falamos, porque existem muitas pessoas feridas por palavras malditas, palavras de ódio, palavras de agressão. Portanto, pense antes de falar. Não se precipite na hora de falar. Ouviu uma ofensa? Conte até 10. Pense antes de reagir. Não haja no automático. Não fale aquilo que agrada ao seu coração. Não se vingue, não reaja. Esfrie a cabeça. Conte até 1000 se for preciso, se for necessário. Mas não devolva na mesma moeda. Pense bem antes de falar, não seja precipitado. Se foi ofendido por um irmão, vá para casa, esfrie a cabeça. Converse com ele em outra hora, para que não crie uma situação maior, fuja do controle e haja divisão por conta de palavras que não deveriam ser ditas. Pense bem antes de falar e fale palavras que abençoam vidas, não palavras que destroem vidas. E por fim, controle aquilo que você faz. Faça tudo para a glória de Deus. Nesse sentido, avalie sempre as suas intenções. O apóstolo Paulo nos diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Avalie a real intenção do seu coração. Será que você quer fazer determinada coisa para a glória do nome do Senhor ou para a sua autopromoção? Será que o sentimento por trás da sua ação não é um sentimento egoísta? Um sentimento que pensa apenas em você e não no próximo? Será que não é por um sentimento de inveja? Eu quero comprar uma casa porque o meu irmão tem uma casa maravilhosa e eu moro num barraquinho. Avalie suas intenções, avalie seus desejos e tenha suas atitudes, tome as suas atitudes, faça tudo o que você for fazer visando sempre a glorificação do nome do Senhor, a edificação do corpo de Cristo. Ore ao Senhor hoje, pedindo domínio próprio, pedindo que Ele te ajude a controlar a sua fala, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Pedindo que Ele te torne uma pessoa mansa, que não responde à ofensa na mesma altura, que pensa antes de agir, que tenha moderação nas suas palavras, que seja moderado no andar, no comer. Ore e peça ao Senhor que te domine, que te invada, que te encha por completo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te dominará e você terá domínio próprio. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Se domine, se controle e seja feliz e pleno na presença do Senhor.